Eles acharam que me tinham encurralado. Mas quando me levantei com a taça de champanhe na festa de formatura, minhas primeiras palavras os deixaram de boca aberta. Vamos começar do início. Meu nome é Nádia, mas para os amigos, sou só Nádia. Tenho 34 anos, sou especialista em comunicação corporativa em um grande conglomerado industrial em Ekaterimburgo. Meu salário: sem reclamações. Há 3 anos, financiei um apartamento pelo VTB. Ano passado, herdei o imóvel da minha avó. Mas para entender como cheguei aqui, preciso voltar à infância. Aos 10 anos, meu pai morreu. Um ataque cardíaco fulminante. De manhã, ele me ensinava a andar de bicicleta no pátio do nosso prédio. À noite, a ambulância o levou para sempre. Minha mãe virou um fantasma ambulante. Eu também. Meu pai era meu universo alegre, generoso, autêntico. 1 ano depois, minha mãe trouxe Sérgio para casa. No começo, ele tentou me conquistar, doces, desenhos animados. Ela voltou a sorrir, a passar batom. Pensei que, talvez, tudo se ajeitasse. Até os 12 anos, quando nasceu Alina, minha meia-irmã. Da noite para o dia, me tornei invisível. Minha mãe tratava a bebê como um tesouro frágil. Sérgio só tinha olhos para a sua princesinha. Eu? Virei babá e faxineira sem salário. Nádia, fica com a Alinha enquanto tomo banho. A frase ecoava todos os dias. Nádia, lava a louça, ordenava Sérgio, sem tirar os olhos da TV. Nádia, dá a mamadeira para Alina, gritava minha mãe do quarto. E assim seguia, em um ciclo sem fim. Aos 13, eu trabalhava como uma escrava. Minhas notas despencaram. Como fazer lição de casa com um bebê chorando e um carrinho para balançar? Amigos? Que nada. Depois da escola, era correr para casa cuidar da irmã. Até que um dia chegou vovó Raia, avó do meu pai. Observou nosso circo por 1 hora, então arrastou minha mãe para a cozinha. Nossa kitchen era tão pequena que eu ouvi tudo. Tânia, a Nádia está exausta. Olha só como você a trata, disse vovó, sem rodeios. Não é bem assim, é difícil com um recém-nascido. Ela só está ajudando, justificou minha mãe. Ajudando? Ela é a Cinderela da história. Quando foi a última vez que você a viu sorrir? Silêncio. Depois, minha mãe perguntou, e o que você sugere? Não dou conta de tudo. Que ela venha morar comigo. Mais uma pausa. Então Sérgio meteu o bedelho, por que não? É uma boa ideia. Teremos mais espaço. Eu estava na sala, balançando Alina, incrédula. Meu padrasto não podia esconder o alívio de se livrar de mim. Minha mãe saiu da cozinha, me viu com a irmã dormindo nos braços e, com um sorriso forçado, perguntou, Nádia, querida, que tal morar um tempo com a vovó Raia? Não hesitei. Sim. Sérgio quase brilhou de felicidade. Minha mãe assentiu, como se já esperasse essa resposta. Ótimo, então junte suas coisas. Naquele mesmo dia, empacotei minha vida, algumas calças, blusas, cadernos. Deixei para trás um quarto que nunca foi realmente meu. A casa da vovó Raia era outro planeta. Professora universitária de literatura, sua apartão de teto alto abrigava estantes que tocavam o chão. Toda noite, ela preparava jantares de verdade, não massas instantâneas, mas comida caseira, quente. Sentávamos à mesa e conversávamos sobre escola, livros, sonhos. Nádia, você não vai lavar louça nem limpar a casa, avisou no primeiro dia. Isso é problema meu. Seu trabalho é estudar e ser adolescente. Pensei que tinha ouvido errado. Ninguém gritava para trocar fraldas ou esfregar o chão. Ninguém me olhava como um fardo. Pela primeira vez desde a morte do meu pai, alguém se importava comigo de verdade. 4 meses depois, vovó me chamou para uma conversa séria. Formalizei a tutela. Sua mãe abriu mão dos direitos sobre você. Fiquei paralisada. O que isso significa? Que agora você é oficialmente minha responsabilidade. Esta casa é sua pelo tempo que quiser. Algo dentro de mim se partiu, minha própria mãe me descartou tão facilmente.
Mas, ao mesmo tempo, senti um alívio profundo. Finalmente, estava segura. Alguém me queria por perto. Minhas notas dispararam. Fiz amigas. Devorei os livros da biblioteca da vovó. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, me senti em casa. Vi a minha mãe, Sérgio e Alina só em datas comemorativas. Era claro que estavam mais à vontade sem mim. Sorrisos educados, perguntas protocolares sobre a escola, um suspiro de alívio quando eu ia embora. Enquanto isso, a página da minha mãe no VK se enchia de fotos da Alina, primeiros passos, formaturas, bailes. De mim, nenhuma sequência. Parei de olhar. Para que estragar meu dia? Me formei com honras, entrei na faculdade de jornalismo sem pagar. No dia da colação, vovó chorou de orgulho. Consegui um emprego na empresa onde estou até hoje, aluguei um apartamentinho perto do trabalho. Foi então que minha mãe decidiu arreatar laços. Um telefonema do nada: Nádia, vamos começar do zero? O passado ficou para trás. A curiosidade falou mais alto. Passamos a nos ver não só no Natal ou aniversários, mas no Dia das Mães, Páscoa, até nos feriados de maio. Levava presentes caros para Lina, já universitária. Minha mãe e Sérgio aprovavam com sorrisos condescendentes, como se dissessem: é claro, a irmã mais velha deve mimar a caçula. A Lina nem agradecia direito, mas eu pensava: ela ainda é nova. Com o tempo, vai entender. Os anos passaram. Nosso relacionamento não era íntimo, mas era tolerável. Até que, ano passado, vovó Raia morreu. 89 anos. Uma vida plena, mas a dor era insuportável. Ela tinha sido minha única mãe de verdade. No testamento, descobri que herdara seu apartamento e 5 milhões de rublos. E mais, a casa onde minha mãe e Sérgio moravam era dela havia mais de 20 anos. Depois da morte do meu pai, vovó permitirá que ficassem lá, por piedade. Não soube o que fazer com essa informação. Minha mãe nunca tocou no assunto, então eu também calei. Tempo depois, ela me pediu: Nádia, que tal a Alina morar no apartamento da vovó enquanto estuda? Fica perto da universidade. Aceitei. Afinal, era justo ajudar a irmã, mesmo perdendo a renda de um aluguel. Pensei que, finalmente, éramos uma família ou algo próximo disso. Até que, certo dia no trabalho, enquanto revisava um release, meu celular tocou. Era minha mãe. Estranho, só ligava antes de feriados. Alô, mãe, tudo bem? Nádia, é sobre o presente de formatura da Lina. Recostei-me na cadeira. Minha irmã tinha se formado havia algumas semanas. Eu estive lá, aplaudindo quando chamaram seu nome. Minha mãe e Sérgio irradiavam orgulho. Até me senti bem. Ah, sim. Já pensei nisso. Vou mandá-la para uma semana em Antália. Para relaxar antes de procurar emprego. Do outro lado, um silêncio desconfortável. Que bonito da sua parte, mas acho que ela merece algo mais significativo. Franzi a testa. Mãe, uma semana na Turquia não é pouco. É um ótimo presente. Nádia, você sabe que a Alina faz um ano que... E então, como um balde de água fria, entendi tudo. Eles não queriam um gesto. Queriam a casa. A herança que, por bondade, eu tinha compartilhado. A armadilha estava armada e eu, sem perceber, tinha caído direto nela. A Alina mora na casa da vovó. Já se acostumou com aquele espaço. Uma jovem profissional precisa de estabilidade, um lugar para construir sua vida. Eu sabia exatamente para onde ela queria chegar e isso me revolvia por dentro. Mãe, ela vive lá de graça. Você faz ideia do quanto as pessoas pagam de aluguel? Ela já tem tudo mastigado. Agora que terminou a faculdade, você quer que ela continue lá? Cortei, antecipando o discurso. Nunca falei que ela precisa sair, mas também não vou doar o apartamento, se é isso que você está insinuando. A voz da minha mãe ganhou aquele tom cortante que eu conhecia desde criança. Nádia, ela é sua irmã. Família ajuda família. Todos esses anos você foi tão generosa, pagou os estudos dela, a ajuda com a faculdade é uma coisa.
Dar um imóvel é outra bem diferente. Qual a diferença? Você tem o seu apartamento. Por que precisa de dois? Respirei fundo, segurando a explosão. Mãe, eu não tenho que justificar minhas decisões financeiras para você. A Turquia é um presente mais do que generoso. A Alina deveria estar grata. Grata? A voz dela subiu. Depois de tudo que passamos como família? Depois de tanto esforço para reconstruir nosso relacionamento? É assim que você retribui? Retribuo o quê, exatamente? Minha paciência evaporava. Fui extremamente generosa com a Alina. Paguei 4 anos de uma faculdade particular, deixei ela morar em um apartamento que eu poderia alugar. O que mais vocês querem de mim? Quero que você faça a coisa certa. Que ajude sua irmã a começar a vida adulta. Eu estou ajudando. Moradia grátis é ajuda. Ela fez uma pausa. Por um segundo, pensei que finalmente tinha caído a ficha. Mas não. Pense nisso, Nádia. Pense sério no que é certo. Eu pensei. Pensei que a Turquia era minha oferta final. Ela desligou sem se despedir. Fiquei olhando para o telefone, com aquele nó na garganta que eu conhecia desde criança. Não importava o quanto eu fizesse, sempre seria pouco. Sacudi a sensação e voltei ao trabalho, torcendo para que aquilo terminasse ali. 2 semanas de silêncio. Nenhum telefonema. Nenhuma mensagem. Achei que minha mãe tinha aceitado. Que a Alina iria para a Turquia, se distrairia, e a vida seguiria seu curso. Até o celular vibrar. Uma notificação do VK. Minha mãe tinha publicado algo e me marcou. Estranho. Ela quase nunca me marcava em nada. Cliquei no aviso e o sangue gelou. Uma foto do ano novo passado. Nós 4 ao redor da árvore, mãe, Serguei, Alina e eu. Todos sorrindo, parecendo uma família normal. Mas a legenda, minhas mãos tremiam. Nádia prometeu dar um apartamento para a irmã caçula na formatura. Agradeço a Deus por uma filha mais velha tão generosa e cuidadosa. Reli 3 vezes, achando que tinha entendido errado. Não. Estava lá, preto no branco. Minha mãe tinha anunciado publicamente que eu estava doando o apartamento da vovó para a Alina. Os comentários já enchiam a postagem. Que irmã incrível! Isso sim é generosidade. A Alina tem sorte. Assim que deve ser uma família. Nádia, você é um anjo. Meu estômago revirou. Ela fez isso de propósito. Jogou para a plateia, sabendo que eu ficaria encurralada. Como eu ia desmentir agora? Ia parecer uma mentirosa. Ou pior, alguém que quebra promessas. Discar o número dela foi um ato de desespero. Atendeu no segundo toque, com uma voz quase alegre. Oi, Nádia. O que foi que você aprontou? Tentei não gritar, ainda estava no escritório, mas a raiva fervia. Não entendo do que você está falando. A postagem no VK. Você contou para todo mundo que estou doando o apartamento para a Alina. Mas não é verdade? A voz dela era calma. Demais. Não. Eu disse que não. Falei que a Turquia era minha última oferta. Pensei que você mudaria de ideia quando esfriasse a cabeça, ela largou a máscara de inocência. A voz ficou fria, calculista. Postei para você não ter como recuar. Neste sábado é a festa de formatura da Alina. Vão 40 pessoas, parentes, colegas, amigos. Você vai trazer a escritura e o contrato de doação. Tudo assinado e pronto. Não acreditava no que ouvia. E se eu não levar? Aí eu me certifico de que todos saibam que tipo de pessoa você é. Vou contar que prometeu um apartamento para sua irmã e não cumpriu. Ela fez uma pausa estratégica. Você é gerente de PR, Nádia. Como acha que vai ficar sua reputação quando correrem boatos de que não se pode confiar em você? Acha que a empresa vai querer manter uma funcionária com a imagem manchada? Fiquei sem palavras. Minha própria mãe ameaçando destruir minha carreira. Você tem até sábado, Nádia. Traga os documentos ou se prepare para as consequências. Desligou.
Fiquei olhando para a tela, o coração batendo como um louco. Não conseguia acreditar que ela tinha ido tão longe. Armou a armadilha e agora tentava me empurrar para dentro dela. Sem pensar, liguei para Alina. Talvez ela não soubesse dos planos da mãe. Talvez eu ainda pudesse chegar até ela. Oi, Nádia, a voz dela estava tranquila. Como se nada tivesse acontecido. Alina, você viu o que a mãe postou? Vi. Sabia que ela ia fazer isso? Sabia. A gente conversou. Meu coração afundou. E não te incomoda que ela esteja mentindo e me chantageando? A Alina riu. De verdade. Chantageando? Para, Nádia. Você tem 2 casas, eu não tenho nenhuma. Isso não é justo. Eu comprei o meu apartamento. Trabalhei por ele. E eu moro de favor na casa da vovó há 1 ano. De favor, Nádia. Fiquei estupefata. Eu paguei sua faculdade e deixei você morar de graça. Sim, e sou muito grata pela esmola. A voz dela era cortante. Mas agora eu quero algo meu. Algo permanente. Esmola? Escuta, obrigada pela caridade, mas estamos falando do meu futuro. E desligou. À noite, sentada no sofá, olhando para o teto, me dei conta, as 3 pessoas que eu chamava de família eram estranhos. Pessoas que haviam decidido que podiam me manipular, me ameaçar, para arrancar um imóvel que valia milhões. E então, apesar de tudo, comecei a rir. Uma risada que nascia do absurdo. Eles achavam que eram espertos. Achavam que me haviam encurralado. Não faziam ideia do que tinham acabado de desencadear. Na manhã seguinte, abri o cofre em casa e peguei os documentos que tinha guardado desde o funeral da vovó, testamento, escrituras, extratos do cartório, seguros, tudo que o notário me entregou e que eu mal tinha olhado desde então. Encontrei o testamento e, desta vez, li cada palavra. O apartamento onde a Alina morava, claro, era meu. Os 5 milhões também. Mas então vi algo que me fez endireitar na cadeira como um fio de aço. Casa residencial localizada na rua Klinovaia, número 8. Era o endereço da minha mãe e do Serguei. A casa onde eles moravam há mais de 20 anos. Nos papéis, ela pertencia à vovó. E agora, a mim. Reli 3 vezes para ter certeza. A casa onde minha mãe e meu padrasto viviam era minha. Tinha passado de geração em geração na família da vovó, desde a minha bisavó. Quando meu pai morreu, a vovó, por piedade, deixou minha mãe ficar lá. Mas nunca foi dela. Eu sabia disso desde a leitura do testamento. Mas tinha me calado. Não queria complicar as coisas. Achava que nosso relacionamento estava melhorando. Para que balançar o barco? Pois bem. Eles é que tinham balançado o barco sem mim. Hora de ver quão fundo era o mar. Liguei para o meu advogado, Dmitry Lazarev. Ele tinha me ajudado com a papelada da minha hipoteca e sabia explicar coisas complexas de um jeito que até eu entendia. Dmitry Alexandrovich, é a Nádia. Preciso de uma consulta sobre propriedade herdada. Claro, Nádia. O que aconteceu? Contei a situação, uma família morando há décadas em uma casa que, tecnicamente, era minha. Que nunca foi deles. Que eles ocupavam por tolerância. Eles têm algum direito legal sobre a propriedade? Perguntei, já sabendo a resposta, mas querendo ouvi-la em voz alta. Dmitry fez uma pausa do outro lado da linha. E então, com a calma profissional que eu precisava naquele momento, respondeu: nenhum. E os direitos dos inquilinos? Perguntei, sentindo o peso de cada sílaba. Dmitry hesitou por um instante, como se medisse as palavras antes de soltá-las. Eles assinaram algum contrato de locação? Pagavam aluguel? Há qualquer documento formal? Nada, respondi, seca. Minha avó simplesmente permitiu que ficassem depois da morte do meu pai. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Depois, com a precisão cirúrgica de quem desmonta uma armadilha, ele explicou. Juridicamente, eles ocupam o imóvel com base em um acordo verbal de uso gratuito. Como proprietária,
você pode exigir a desocupação a qualquer momento. Mas é melhor fazer isso oficialmente. Como? Enviaremos uma notificação formal para cessar o uso gratuito. Se não saírem, segue um aviso de despejo. E, se resistirem, entramos com ação na justiça. Quanto tempo dou a eles? Pensei no banquete de sábado, na voz triunfante da minha mãe, em como a chamar a minha ajuda de esmola. A resposta de Dmitri foi cortante. 30 dias corridos. Preparo os documentos até amanhã à noite. Isso vale também para o apartamento onde minha irmã mora? Para ambos os imóveis. Uma pausa. Depois, com um tom que misturava curiosidade profissional e preocupação genuína. Nádia, posso perguntar o que aconteceu? Parece abrupto. Resumi o post no VK em 3 frases: chantagem, ameaça à minha carreira. Ele assobiou baixo. Caramba. Exato. Preparo os papéis hoje. Nádia, ele baixou a voz, registre tudo. Salve prints das publicações, das mensagens. Grave conversas. No Brasil, gravação unilateral é válida. Isso aqui cheira a processo sujo. Já estou à frente de você, sorri pela primeira vez em dias. Quando desliguei, recostei-me na cadeira e senti algo estranho, alívio. Eles queriam jogar? Ótimo. Só não sabiam que haviam escolhido a adversária errada. Sábado. O trajeto até o Pesto foi estranhamente sereno. Pela manhã, havia buscado os documentos no escritório do Dmitri, notificações de cessação de uso gratuito, carimbadas, impecáveis. Guardadas na bolsa, queimando como uma granada de mão. O restaurante estava decorado com balões e uma faixa: parabéns, a 40 pessoas, como prometido, parentes que eu não via há anos, colegas de faculdade da minha irmã, vizinhos, conhecidos da família. Todos rindo, brindando, embriagados pela ilusão de que aquele era um dia feliz. A me viu primeiro. Vestido novo, sorriso largo, um brilho no olhar que se apagou quando nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, quase senti pena. Quase. Minha mãe materializou-se ao meu lado como um fantasma. Nádia, você veio. A voz era melosa, mas os olhos, 2 pedaços de gelo. Trouxe os documentos? Trouxe, mamãe. Sorri. Vamos ver. Serguei aproximou-se, me abraçando com a rigidez de quem cumpre um protocolo. Que bom te ver, Nath, dia grande para a linha. Sem dúvida. Circulei entre os convidados, comendo, sorrindo, fingindo normalidade. Mas sentia o peso do olhar da minha mãe em cada movimento, como uma lâmina nas costas. Até que chegou a hora dos brindes. Um a um, levantaram-se com taças na mão, elogiaram-a, tão inteligente, tão dedicada, um futuro brilhante pela frente. Minha mãe bateu a faca no copo. Quero agradecer a todos por celebrarem o lançamento da minha filha caçula no mundo. Virou-se para mim, sorrindo como uma loba. E tenho um anúncio especial. A irmã mais velha de A, Nádia, quer compartilhar uma notícia emocionante sobre seu presente de formatura. Todos os olhos se voltaram para mim. Todos aqueles rostos, todas aquelas expressões expectantes. Minha mãe sorria, mas seus olhos eram 2 facas. Levantei-me devagar. Varri o salão com o olhar. Eles achavam que presenciariam um gesto de generosidade familiar. Não faziam ideia do que viria. Obrigada, mamãe. Peguei o celular, liguei o gravador. Na minha profissão, aprendi a registrar conversas. As pessoas adoram dizer uma coisa e depois negar. Uma pausa dramática. O salão emudeceu. Esta semana, pensei muito no presente para a formatura da A. E decidi, não darei nada. Um suspiro coletivo. A empalideceu. A mandíbula da minha mãe caiu. Vejam, minha família tentou me chantagear para que eu doasse a um apartamento que herdei. Publicaram mentiras nas redes, tentando me encurralar. Ameaçaram minha carreira. Fiz uma pausa, saboreando o silêncio. Acho que todos aqui merecem saber a verdade. Apertei play. A voz da minha mãe ecoou pelo restaurante, amplificada pelo silêncio. Eu publiquei isso para você não ter como recusar.
No sábado, no Pesto, é a formatura da A. Você traz a escritura e o contrato de doação, tudo assinado e pronto. Se não, cuido para que todos saibam que você é uma mentirosa. Afinal, você é nossa gerente de PR, Nádia. O que acha que acontecerá com sua reputação? 2 minutos de gravação. 2 minutos de verdade nua e crua. Quando acabou, guardei o celular e peguei os documentos da bolsa. O que é isso? Minha mãe segurou as folhas com mãos trêmulas. Notificação para cessação de uso gratuito. A casa onde vocês moram é minha. Herdada da minha avó. Entreguei os papéis. Tem 30 dias para arrumar outro lugar. Virei-me para A, que já chorava. Para você também. Estendi os documentos. 30 dias para desocupar o apartamento. O salão estava em choque. Aproximei-me do centro, olhando para cada um daqueles rostos paralisados. Enquanto estamos todos aqui, acho justo esclarecer, a casa onde eles vivem é minha. Permiti que ficassem porque achei que éramos família. Sorri, amarga. Mas família não faz chantagem. Minha mãe olhava para os papéis como se fossem escritos em mandarim. Isso não pode ser legal. Consulte um advogado. Encolhi os ombros. Mas acho que vai descobrir que está tudo perfeitamente dentro da lei. Olhei para A, que me encarava com ódio e desespero. Parabéns pelo diploma, irmãzinha. Levantei minha taça. Bem-vinda à vida adulta. Saí sem olhar para trás. No carro, a cidade passava pelas janelas como um filme em câmera lenta. Quando cheguei em casa, o celular começou a vibrar antes mesmo que eu tirasse a chave da ignição. Mãe. Desliguei. Ah. Desliguei. Ser gay. Desliguei. Até chegar ao apartamento, eram 12 chamadas perdidas. As caixas de mensagem, lotadas. Nádia, por favor, liga. Precisamos conversar. Foi um mal-entendido. Como você pode fazer isso conosco? Onde vou morar? Isso é loucura, Nádia. Sua mãe está em crise. Me perdoa. Por favor, não faça isso com sua família. Sou sua irmã. Como você é tão cruel? Nós te criamos melhor que isso. A última mensagem me fez rir alto. Eles me criaram. Minha mãe havia abandonado os direitos sobre mim aos 13 anos. Quem me criará fora minha avó? Desliguei o celular, servi uma taça de vinho e me sentei na varanda, observando as luzes de Ekaterimburgo se espalharem como brasas na noite. Pela primeira vez em anos, senti-me livre. Domingo. O barulho na porta veio cedo. Pelo olho mágico, vi os três, minha mãe, olhos inchados, maquiagem borrada, um zumbi de olhos vermelhos, e Serguei, com a expressão de quem tentará, sem sucesso, controlar o caos. Abri a porta, mas não os deixei entrar. O que querem? Minha mãe desabou em lágrimas instantaneamente. Nádia, meu amor, me perdoa. As palavras saíam entre soluços. Cometi um erro horrível. Só queria ajudar a mas tudo saiu do controle. Você tentou me chantagear. Fixei impassível. Eu sei, e me envergonho tanto. Mas você não vai nos jogar na rua, não é? Nós moramos lá. Nunca foi a casa de vocês. Era da minha avó, e ela permitiu que ficassem por piedade. Serguei avançou, tentando soar racional. Nádia, seja sensata. Não vamos conseguir outro lugar em 30 dias. Você conhece os preços de aluguel. Deviam ter pensado nisso antes de tentar roubar minha propriedade. A soluçava, as mãos tremendo. Para onde eu vou? Não tenho trabalho. Não tenho dinheiro. Você é adulta. Minha voz não tremia. Vá se virar. Minha mãe agarrou meu braço, desesperada. Por favor, Nádia. Somos família. Família perdoa. Arranquei o braço com um movimento seco. Família não faz chantagem. Serguei tentou um último argumento, a voz rouca. E se pagarmos aluguel? Assinamos um contrato e...
Fechei a porta no meio da frase. Vamos pagar todo mês. Sergei tentou um último argumento, e pela primeira vez, algo em seu tom soou quase racional. Olhei para ele, cruzando os braços. Pelo menos alguém aqui pensa em números. Quanto? Minha mãe se apressou em responder, os olhos brilhando com uma esperança doentia. O que você achar justo, Nádia? Só precisamos de um lugar para ficar. Calculei mentalmente. O valor de mercado da casa gira em torno de 70 mil, mas depois dessa encenação toda, 55 mil por mês parecem um preço justo pelo incômodo. E a Alina? O apartamento dela, 45 mil generoso, considerando que uma desconhecida pagaria 60 sem pestanejar. 45 mil pela sua parte, disse, virando-me para Alina. Ela regalou os olhos, como se eu tivesse lhe atirado um balde de água gelada. 45 mil? Eu não tenho trabalho. Então arrume um. Ou volte para a casinha dos papais. Encolhi os ombros. A escolha é sua. Minha mãe assentiu com a cabeça, tão rápida que parecia um boneco de mola. Sim, sim, nós pagamos os 55. O primeiro pagamento em uma semana. Sua voz tremia, mas o desespero a fazia firme. Se atrasar, você nos expulsa. Sem segunda chance. Sergei exalou, aliviado, como se tivesse acabado de fechar um negócio vantajoso. É justo. Vamos dar um jeito. Alina ainda choramingava, as mãos torcendo um lenço surrado. Eu não consigo pagar 45 mil por mês. Então saia. Meu tom era cortante, sem espaço para discussão. Tenho uma lista de interessados dispostos a pagar 60 por esse apartamento. Uma pós-graduanda do pedagógico já me escreveu ontem. Minha mãe virou-se para Alina, a voz doce como mel envenenado. Volte para casa, querida. Vai ser melhor assim. Os olhos de Alina faíscaram de raiva, mas ela sabia que não tinha alternativa. Não quando a própria mãe a empurrava de volta para o ninho. Os contratos serão assinados amanhã, declarei, selando o acordo. E o adiantamento do primeiro mês vem junto. Todos assentiram, obedientes como marionetes. Assim que a porta se fechou atrás deles, liguei para Dmitri Alexandrovich, meu advogado, para preparar os documentos. Depois, para a imobiliária, instruindo-os a colocar o apartamento da vovó no mercado assim que Alina saísse. No dia seguinte, pontuais como relógios suíços, minha mãe e Sergei apareceram com os 55 mil em dinheiro vivo. Alina arrastou suas malas de volta para o quarto de infância, o rosto uma máscara de humilhação. Uma semana depois, o apartamento já tinha nova moradora, uma estudante de letras, educada, que pagou os 60 mil sem reclamar e ainda me agradeceu pela oportunidade. Os 115 mil mensais, 55 da casa, 60 do apartamento, começaram a cair direto na minha conta, acelerando o pagamento da hipoteca. Minha mãe faz questão de transferir pontualmente, sempre por Pix, para evitar qualquer contato. A imobiliária cuida do resto. Não troco uma palavra com eles desde aquele dia. Alina às vezes manda mensagens passivo-agressivas no Telegram, reclamando de ter que dividir quarto com a irmã mais nova ou do jantar queimado da mãe. Não respondo. Há alguns meses, esbarrei com uma vizinha da minha mãe no corredor do Pão de Açúcar. Ela me reconheceu, sorriu e elogiou minha generosidade em alugar para a família por um preço tão acessível. Sorri de volta, educada. Obrigada. Se ela soubesse que eles tentaram me roubar? Não os considero família há muito tempo. Família não planeja golpes. Não usa laços de sangue como moeda de troca. Eles mostrarão a sua verdadeira face quando acharam que poderiam me manipular como sempre fizeram. Agora, são apenas inquilinos. Parceiros comerciais. Nomes em um contrato, números em minha planilha de receitas. Mudei depois daquele dia. Novos amigos no trabalho. Um grupo de leitura na biblioteca municipal, que me faz lembrar das noites com a vovó e seus romances russos. Um homem, um professor de história, que não pede nada além da minha companhia. E, acima de tudo, o silêncio. Nenhum drama, nenhuma chantagem, nenhuma culpa inventada. Às vezes, me pergunto o que a vovó diria de tudo isso. Provavelmente aprovaria. Ela sempre repetia,
Bondade sem limites não é bondade, minha menina. É tapete na porta para os outros limparem os pés. Aprendi essa lição da maneira mais dolorosa possível. Mas aprendi. Eles achavam que eram espertos. Esqueceram só de um detalhe: eu não sou mais a menina quietinha que carrega o peso dos outros nas costas. Sou uma mulher dona de si, de suas propriedades, de suas escolhas. E, pela primeira vez em anos, durmo sem pesadelos.